Tá. Bom, bom. Boa tarde a todos. Eu estou aqui conversando com a doutora Eugênia Pedroso. Ela é advogada sênior da equipe de infraestrutura e energia do escritório Matos Filho, tem 10 anos de casa. Ela é membro do comitê do programa For Women, e é em função disso que a gente está entrevistando ela. Eugênia, você pode contar para a gente um pouco as linhas gerais do programa, por favor? Claro, Fernando. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui. É um tema que sou apaixonada de falar sobre ele, então muito gostoso a gente estar batendo esse papo aqui hoje. Como você falou, eu tenho 10 anos de casa de Matos Filho, né? Então eu pude ver uma parte aí desse programa ser desenvolvido, mas na verdade o embrião dele, o nascimento, é até antes de ter esse nome For Women, né? As sócias, algumas já sócias mulheres do escritório sempre tiveram uma preocupação de inclusão nesse sentido, então já tínhamos conversas, iniciativas, no Dia Internacional da Mulher já eram realizados alguns eventos, mas aí em 2015, até para entender, atender uma evolução mesmo, né, que a gente está vendo da sociedade, de cada vez mais as empresas terem esses grupos de forma mais organizada, com metas e ações efetivas, a gente foi fundado, de fato, o For Women com esse nome, aí com as sócias fundadoras ainda encabeçando muito esse programa de diversidade e inclusão. Nessa época de fundação do For Women, foi quando se abriu o debate de inclusão da mulher e o debate de equidade de gênero mais efetivamente do escritório. Por que eu digo isso? Foi quando a gente começou a ter encontros, que são os pockets, onde se tinha uma consultoria interna de DH, muitas vezes participação dessas sócias fundadoras, que sentavam com as associadas para identificar de fato quais eram as demandas, né? Porque já havia ali um avanço, você tinha uma representatividade de sócias mulheres no escritório, mas ainda muito baixa, né? Então, por que um número ainda abaixo de sócios, mulheres, sócias mulheres no escritório, sendo que o número de associadas chegava ali a 50%. Então, tinha alguma coisa que acontecia no meio do caminho de sair de 50% a um pouco mais de 10% efetivamente virar sócia, que precisava ser discutido e entendido. Então, criou-se esses espaços para discussão, então acho que esse é o primeiro pilar, é a abertura do diálogo, né, com as pessoas, entender quais são as demandas. E lembrando que a gente está dentro de um escritório, o escritório Matos Filho, ele segue a CLT, então pela CLT você não pode ter diferença, por exemplo, salarial. Se duas pessoas desenvolvem o mesmo cargo, mesma função, você já tem ali uma questão de equidade contemplada. Mas como eu disse anteriormente, o ponto é que a diferença salarial, por exemplo, ela está refletida no fato de que você tem mais sócio homem do que mais sócia mulher. Então, se você Uhum. for olhar para o big picture, você começa a identificar as diferenças. Claro que se você compara duas pessoas do mesmo nível, elas vão estar sendo remuneradas pelas mesmas coisas. Mas com base nesses debates, o discurso foi ampliado. Começamos em 2015 mesmo já teve adesão do Matos Filho ao He for She, que também é importante porque é trazer os alinhados, os homens, que também tem que ter uma responsabilidade no debate, né? E cada ano foram tendo novas ações de ampliação desse programa dentro do escritório e para fora do escritório, porque a gente entende aí que tem uma responsabilidade no mercado e sociedade. Se a gente mudar só dentro de escritório, eu vejo assim, como advogada, eu vou para uma reunião, eu estou cheia de. Muitas vezes eu sou a única mulher da sala e ter que lidar com aquela situação ali. Então, é importante a gente colocar isso de uma forma mais globalizada e também para os nossos clientes, para os nossos parceiros, porque realmente é uma demanda da sociedade, né? Essa questão da diversidade e inclusão. Então, acho que essa é um pouco a história do surgimento do grupo, do seu desenvolvimento de uma forma bem resumida aqui,
e à disposição de dúvidas pontuais aí, que a gente pode ir detalhando um pouco as iniciativas e o desenvolvimento. Deixa eu te perguntar, já que a gente está resgatando essa história bonita, né? Uma Uhum. história muito bonita, né? É um programa que teve muitos prêmios, né? Muito reconhecimento. Vocês realmente são referência nisso, né? Eu queria que você me contasse quais são as razões do sucesso desse programa, que você consegue identificar, que foram decisivas para que ele ganhasse esse corpo, né? Que ele tem hoje. Você consegue me apontar algumas? Claro, claro. Vamos lá. Eu acho que, uma das razões do sucesso, a gente precisa olhar um pouco para os resultados, né. Porque se a gente tivesse aberto o debate e não tivesse tido resultados, a gente não estaria tendo esse sucesso. Então, com a criação aí mais efetiva do For Women, que trouxe algumas atitudes, algumas ações também de forma concreta para o escritório, acho que a primeira coisa que a gente pôde ver foi uma mudança de cultura interna do escritório, que é um ponto muito importante. Então, esse percebimento de uma cultura para dentro. E aí, com essa conscientização interna, a gente levar isso para fora. Então, a participação em programas como He4She, a assinatura do Pacto da ONU, do empoderamento das mulheres. E com essa mensagem sendo passada interna e externamente, a gente começa a perceber o quê? Que a gente tem uma capacidade que era intuito quando também um dos objetivos do que o programa foi criado, de desenvolver um ambiente mais equânime, é captar, né, atrair talentos, mulheres que talvez não estavam interessadas em estar ali naquele contexto daquele grande escritório, e retê-las principalmente, porque a gente já observava como eu mencionei para você há pouco, que a gente já via que tinha uma participação mais ou menos grande já de mulheres, quase mais ou menos 50% de associadas mulheres, mas uma participação de sócias um pouco mais de 10%. E ao longo desses 5 anos de For Women, a gente observa o quê? O primeiro resultado concreto, uma participação que saiu da casa dos pouco mais de 10% para quase 40% de sócias mulheres. Então, com as iniciativas do grupo, essa primeira mudança de cultura interna, a gente conseguiu acolher mulheres e mostrar para essas mulheres que têm possibilidade sim, que elas podem se ver no longo prazo dentro do escritório, né? E eu acho que com esse primeiro dado concreto, esse resultado concreto, a gente começou a ter um certo reconhecimento de pessoas que estão olhando para isso, dessas publicações e etc, né. Então, acho que uma outra questão importante é que quando você traz isso para fora do escritório e você é um dos porta-vozes, você provoca aquele também mercado que você está incluído. Então, acho que o Matsílio teve uma liderança e um certo protagonismo, pioneirismo. Claro que outros escritórios tinham iniciativas, mas no momento que a gente colocou isso de uma forma muito aberta, convidando outros escritórios para participarem, ampliando o discurso da diversidade e inclusão de mulheres não, e o desenvolvimento delas, principalmente no mercado jurídico, a gente tem aí, acho que, um destaque por isso, por ser o líder e estar encabeçando essas discussões também, né? É, eu acho que esse é um dos motivos aí do sucesso, de liderança no debate e efetivamente em números de você. Eu vejo, eu tenho as estagiárias que trabalham comigo, semana passada eu estava conversando com uma, e ela falou: ah, eu vim para o Matos Filho para trabalhar no Matos Filho porque eu vejo a inspiração num monte de mulher maravilhosa que tem dentro do escritório, as políticas, ou seja, por isso que é importante essa externalização do programa para fora, porque aí você começa a atrair esses talentos que talvez viam que ali não era uma oportunidade. E quando você começa a trazer isso, começa a gerar resultado, você começa a ter uma representatividade maior, você tem os prêmios aí como Uhum. consequência desse trabalho, né. E vocês tiveram algum tipo de dificuldade inicial?
algum obstáculo, barreira que vocês tiveram que enfrentar? Eu acho que a gente teve e ainda tem, porque essa mudança de cultura, ela é uma coisa constante, né? A gente dentro do escritório está lidando com pessoas de diversas gerações, então o primeiro ponto eu acho que assim, felizmente dentro do escritório, até as gerações mais antigas, elas têm uma receptividade muito grande e abertura para mudar de cabeça, mudar de ideia. Então, isso é importante. Você tem essas pessoas, mas ao mesmo tempo tem que ter um processo de treinamento de sair de um determinado padrão, e aqui não é exclusivo do escritório, acho que é da nossa sociedade, né? Quando eu converso com a minha avó, ela ainda tem uma certa cabeça, ela fala, nossa filha, mas você passa tanto tempo dentro do escritório, como assim, né? E o seu marido? Então, assim, é uma mudança cultural da sociedade, mas que a gente tem num certo nível no escritório. Então, eu vejo uma grande diferença de cabeça para o assunto entre, se eu for comparar as pessoas gerações mais antigas com as gerações que estão entrando. Inclusive, eu que estou aí no meio termo, diria assim, eu já sinto uma diferença da minha geração para a geração. Então, cada vez mais essa demanda pela diversidade, ela é mais forte. Uhum. Ela é uma demanda de novas gerações. E a gente tem, então, uma dificuldade, eu não diria dificuldade, mas um desafio, né, de transformação da mentalidade, que é uma coisa muito enraizada na sociedade. É você pegar a pessoa Uhum. dentro do escritório, mas ter que mudar certos conceitos dela na vida dela, né? Porque se você, por exemplo, muda o modo da pessoa. Lógico, se você vai falar assim, a questão, homem tem que receber igual a mulher, todo mundo vai responder que sim. Mas de repente o homem fala, não, mas a mulher tem que estar lá em casa cuidando do filho ou da casa, em tempos de pandemia tem que fazer todas as tarefas domésticas, etc. Se você não muda esse racional, vai ser difícil de trazer uma igualdade melhor no ambiente de trabalho. Então, abrindo o debate, engajando eles, temos esse desafio de mudar essas visões ultrapassadas, né? Acho que o principal desafio também, um dos principais desafios do momento que se originou o For Women, até antes dele ter esse nome, na verdade, era a maternidade. Como eu te disse, já havia um engajamento grande, uma representatividade grande de associadas, mas o que acontecia? Conforme você ia subindo na sua carreira, em algum momento as meninas, as mulheres se tornam mães. E é aí que vinha um pouco da incompatibilidade, como estar num grande escritório e continuar cuidando aqui, tendo espaço para cuidar. Então, lá atrás foram desenvolvidos programas especiais para as mães, como, por exemplo, criou-se uma sala da amamentação, porque você reconhece que a mulher que está num processo de amamentação, às vezes ela precisa tirar o leite, às vezes ela precisa receber o filho, ou descansar, porque 5, 10 minutos, então tem uma cadeira lá reservada, as mães do escritório têm acesso à chave, você, enfim, é um espaço com toda a privacidade para ter um tempo. Então, o reconhecimento dessas questões, acho que o desafio de superar que a maternidade não deveria ser um porém. Eu lembro que quando eu entrei no Matos Filho, saiu uma advogada de licença maternidade. 6 meses, que já era a política do Matos Filho, uma política até à frente já do que propõe a legislação em termos de licença maternidade. E ela voltou, acho que ela ficou mais uns 6 meses e engravidou de novo. E foi um pouco um burburinho do tipo, ela acabou de ter filho, vai ter outro, e a carreira dela? Hoje eu não vejo mais esse tipo de comentário. Então, eu Uhum. acho que um desafio era tratar a maternidade e ele já foi superado, tanto é que a gente está numa segunda fase, que é o da parentalidade, que é o quê? A gente trouxe os homens também para o programa de maternidade. Então, as preocupações que a gente tinha ali da mulher, lógico que para uma questão, por exemplo, a da amamentação é da mulher, mas do homem ter uma licença. Então, antigamente, até pela lei, o homem tem a licença paternidade 5 dias. No Matos Filho, isso já foi ampliado para 1 mês, pelo menos, e está sendo discutido
a amplitude aí desse período para os homens que optarem também por tirar a licença por um período maior. E oficialmente, alguns meses, 1 ou 2 meses atrás, foi lançado o grupo de parentabilidade para discutir como tratar das questões de quem tem filho mesmo, que o fato de você tratar isso só como uma preocupação da mulher já demonstra uma certa desigualdade, né? Uhum. Então, você vê, a gente saiu de 2015 com programas de apoio à maternidade e agora a gente já está pensando no apoio à paternidade. E para casais que também contemplar os LGBTs que podem adotar, então pais adotivos, todo tipo de família, é um grupo de família, a gente fala, né? Que busca ser inclusivo em todas as suas esferas. E E acho que esses eram os principais desafios aí que a gente deixa eu te enfrentou. perguntar, em relação às atividades, né, presenciais, né, aos debates, aos encontros, às oficinas, né, é um portfólio assim muito diverso, né, muito bonito. Vocês percebem uma diferença em termos de adesão relacionados ao gênero, ao nível da carreira? Tem alguma percepção nesse sentido? Como é que é a adesão às atividades do programa? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tudo que eu estou colocando eu consigo ver numa linha do tempo, porque mostra justamente como as coisas estão se desenvolvendo. Então, lá atrás, eu lembro que tinha já as iniciativas que não eram dentro do For Women de forma com esse selo, mas eram organizadas, e principalmente no Dia Internacional da Mulher, tinha eventos para as mulheres do escritório, debates, traziam outras CEOs, representantes do mercado para inspirar e tinha conversas super bacanas, mas só tinha mulher no debate. Era muito engraçado. Eu lembro, acho que nos primeiros anos que o José Eduardo, nosso sócio-diretor, eu lembro que ele era o único homem na sala e ele era o mediador da conversa. Eu falei, nossa, deve ser um pouco. Agora a gente trocou os papéis. Normalmente, se a gente está numa sala de reunião, a gente é a única mulher, ele é o único homem aqui. Isso lá atrás, posso dizer que há mais de 5 anos para trás. Hoje, a gente já tem todo mundo participa, homens, mulheres, sêniores, sócios, sócias. Então, está todo mundo realmente engajado. A gente conseguiu ampliar esse debate. A gente tem o Falando Sobre Elas, que é uma reunião que a gente convida pessoas também para falar de fora, como aconteceu já no passado, mas você vê que todo mundo está ali preocupado em ouvir, em entender, estudar a questão, todos nós estudando o assunto, né? Então, eu posso te dizer que hoje existe uma aderência maior de todos os tipos, né? Independentemente do sexo, do gênero. E como é que fica a questão? Eu fiquei muito interessado. Vocês têm uma atuação bastante importante representando, defendendo direitos de mulheres que sofrem violência, né? Uma atuação pro bono, né? Tem diferença? Que deu uma parada no vídeo, desculpa. Eu fiquei, Deu uma eu travada, mas falei, estou te caramba, ouvindo. será que caiu, né? Aí eu tava na dúvida. Mas enfim, deixa eu retomar a Eu pergunta. te ouvi, Tá. eu ouvia. Em relação ao trabalho pro bono que vocês fazem, né, que é defesa de mulheres que sofrem violência, também gerando conhecimento em relação ao tema, existe uma diferença na representação, por exemplo, quando o advogado é homem ou mulher? Vocês têm, Aí você percebe alguma coisa nisso ou tem algum direcionamento nesse programa pro bono? eu preciso explicar um pouco o nosso pro bono aí para te responder essa pergunta. Acontece que hoje a gente tem praticamente, a gente tem uma prática no Matos Filho 100% pro bono, somente dedicada a esses trabalhos aí, fora dos outros atendimentos a clientes que o escritório faz. É um grupo que cresceu bastante. Curiosamente, todas mulheres, tá? Então, essa questão de o atendimento, né, uma mulher em situação de violência doméstica, ele poderia ser feito para o advogado homem? Eu entendo que sim, mas
a gente tem um perfil que a equipe de atendimento pro bono, ela é 99,9 aí, mulher. Por que eu fiz essa ressalva? Porque, claro, o Dr. Quiroga, ele é parte do grupo, é líder das iniciativas pro bonos, do Instituto Matos Filho, enfim, todas as iniciativas maravilhosas do Matos Filho têm muito participação dos nossos sócios, principalmente do Quiroga, e ele é parte, mas ele não está ali no atendimento diário de demandas. Então, as meninas, as mulheres que estão ali no atendimento que cuidam dessas demandas. E aí, como é que se operacionaliza todos os casos pro bono, né? Este grupo 100% pro bono, ele conta com a estrutura do escritório. Então, se eu preciso de uma determinada pessoa com uma especialidade jurídica num assunto, ou se eu preciso mesmo de um braço para desenvolver uma ação, eles têm à disposição todos os mais de 500 associados e profissionais da área técnica. E aí, obviamente, independentemente do gênero, todos participam, todos são engajados em ajudar. O relacionamento do cliente do pro bono muitas vezes está focado nas mulheres de frente da equipe pro bono, mas todos estão envolvidos no trabalho em si, na parte técnica. Então, a gente conta, sim, com os homens engajados nessas questões também. E aí, acho que só vale mencionar que, no que se diz respeito à assessoria de uma pessoa em situação de violência, a gente precisa entender que essa pessoa está num contexto super delicado emocionalmente. Então, mesmo as mulheres, já sendo mulheres que fazem esse atendimento e esse acolhimento, a gente sempre tem a sensibilidade de perceber qual que é a melhor pessoa ali para estar falando com a pessoa que buscou assistência jurídica do escritório, né? Uhum. Então, eu coloco dessa forma porque pode ser que uma mulher se sinta mais à vontade a conversar com outra mulher, mas não existe uma regra de que Uhum. tem que ser mulher, entendeu? Mas a Entendi. gente tenta entender o contexto caso a caso. Bom, deixa eu passar para outro ponto. Em relação, vocês têm escritórios em diferentes lugares do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? Eu não conheço os detalhes de cada uma dessas operações, e em Londres e Nova York. Aí eu fiquei curioso de saber se o programa ele se estende em todos esses escritórios e se vocês percebem diferenças regionais, se ele tem, se você consegue trabalhar as questões de gênero da mesma maneira, independente do lugar. Sim, o escritório ele trabalha de uma forma única, não tem ações específicas a depender do contexto do escritório. Então, assim, todos esses eventos, debates, eles são realizados em todos os escritórios. E os escritórios de Nova York e Londres são menores, mas a gente sempre tem uma interação virtual. Até mesmo antes da pandemia, a gente fazia muita conference call, porque a sede do Matos Filho fica aqui em São Paulo, então grande parte dos eventos ocorrem aqui, mas são transmitidos para os outros escritórios do Matos Filho. Não só os eventos, mas como os pockets, ou eles são realizados pelo pessoal de cidadania corporativa, parte da nossa equipe de desenvolvimento humano, né, o RH do Matos Filho, ou mesmo também via videoconferência. Então, isso acontece de uma forma única e globalizada. E eu acho que faz sentido que seja assim, na medida em que acho que a mensagem ela tem que ser coerente, ela tem que ser a mesma para todos os escritórios. Dito isso, a gente tem grupos de DH, desse grupo de desenvolvimento humano, do escritório, que acompanha cada escritório. Então, em cada escritório a gente tem um grupo, e esse grupo ele está atento às demandas de cada escritório numa questão mais pessoal. Então, canal de denúncia, ou mesmo alguém quiser conversar sobre alguma demanda, alguma questão específica, você vai ter esse contato direto com o DH para tratar disso. Então, as meninas do DH, as meninas e os meninos do DH, eles
estão cobrindo essa parte, mas sempre de uma forma mais globalizada dentro do escritório. E você acha que isso ajuda na integração entre as equipes? Por exemplo, pensando na questão de gênero, né? Você tem, por exemplo, uma pessoa que precisa mudar de país ou mudar de unidade, né? Você sempre tem questões relacionadas à diversidade cultural ou uma situação de fragilidade. O programa, ele ajuda mulheres nessa situação? Isso chega a ser um problema? Os programas para você, por exemplo, ir fazer um estágio internacional ou passar uma temporada num escritório lá fora, ele é tratado da mesma forma. Hoje em dia ele é institucionalizado, então você passa ali por um processo seletivo interno, e se você acha que tiver alguma questão, isso tem que ser colocado, como eu disse, junto ao pessoal de desenvolvimento humano. Uhum, Eu acabei lembrando de um exemplo aqui, que foi uma advogada que era recém-mãe, tinha um bebezinho ainda aí para cuidar, e ela tinha passado no LLM e queria partir para uma oportunidade profissional lá fora, até do escritório do Rio de Janeiro, que ela saiu, então não foi nem de São Paulo. E os sócios deram todo o suporte que a gravidez ali, que não tinha sido muito planejada, fosse acolhida pelo desenvolvimento de carreira dela. Então, o plano profissional era que ela fosse para fora, lógico, ela aguardou um ano, porque ela estava grávida, mas no ano seguinte ela foi dado todo o apoio de conseguir a posição de estágio internacional e etc., mas foi um tratamento mais pessoalizado, porque acho que tinha que ter. Então, acho que o que fica aqui de ser importante é reconhecer as questões que podem surgir, você ter o canal de comunicação que a pessoa se sinta à vontade para colocar quais podem ser os desafios dela nesse momento de ter um bebê, por exemplo, uma criança para cuidar, e ter esse acolhimento. Se você já criou no escritório a cultura, e aí eu volto no meu ponto inicial, de que você pode ter uma conversa aberta, de que aqui a maternidade não vai ser um problema, que a gente está todos juntos apoiando o desenvolvimento da carreira, você naturalmente vai passar por uma questão dessa com mais tranquilidade e normalidade, uhum. como se um processo de adaptação de qualquer outro associado. Bom, Eugênia, eu acho que eu já te perguntei. Hum. Você fala tão bem sobre o tema e é tão apaixonada que você acabou pegando todos os pontos que eu queria nessas perguntas e eu estou muito feliz, muito satisfeito. Eu queria te agradecer muito a todo esse conhecimento que você está compartilhando comigo, né, com as pessoas que vão assistir também, e desejar, assim, que vocês tenham um sucesso cada vez maior, né, nessa empreitada, continuem sendo um exemplo, né, para todos nós. É. Tá Não, bom? o prazer é todo meu. Muito obrigada de novo pelo convite. Eu fico à disposição. Quem tiver interesse pode me contatar. Sou apaixonada pelo tema. E é isso aí. Acho que é importante a mensagem ir reverberando para que a nossa sociedade se inspire, aproveite essa e muitas outras iniciativas que estão acontecendo aí no mercado para que todos cresçamos juntos, né? Sejamos uma sociedade maior. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigada, Fernando. Bom, Um abraço. tchau, tchau. Tchau.